Durante grande parte da nossa vida, a maioria de nós caminha a esmo, sem saber que caminho seguir, o que a gente está fazendo aqui, por que eu sou dessa forma, eu ajo dessa forma, por que que eu não me sinto pertencente à minha família, me sinto rejeitado, rejeitada. A vida parece sem sentido. Muitos nessa etapa da vida, por se sentirem rejeitados e não pertencentes, acabam tirando a própria vida, porque se sentem inferiores, se sentem sem ter um propósito. E tudo começa com a gente conhecer a si mesmo. Aí vem o autoconhecimento. É saber por que eu estou agindo assim, por que eu sinto essas coisas. Por que eu não me sinto pertencente? Por que eu vim nessa família? Né? Qual é o propósito maior do meu nascimento? Então, quando a gente começa a olhar para isso tudo, é que começam a vir as mudanças e onde há esse caminhar com mais leveza. Então, muitos vão buscar na religião isso é muito comum, né? A pessoa ir buscar uma religião. Às vezes foi batizada numa religião, vai buscar em outra, né? Ou busca nos livros, nos cursos, nos estudos. Tudo isso é uma forma de buscar externamente. Quando tudo a gente tem que buscar internamente, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando a gente começa a buscar de dentro para fora e olhar para essa dor, sem ir atrás de medicamento, por exemplo, porque o medicamento, normalmente, ele vai paralisar essa pessoa. Paralisar no sentido de que eu não vou sentir mais a dor. Essa dor emocional dessa busca. Não tô falando, ai, não é para tomar medicamento de jeito nenhum. Tem casos que são necessários. Eu tô me referindo aqui às pessoas que não querem sentir a dor da solidão, a dor de uma depressão e vão buscar formas de amenizar isso, mas no sentido de dopar. Não quero mais sentir, porque eu não sei lidar com isso, então eu vou tomar o medicamento para eu não sentir mais essa dor. Isso só mascara a questão, né? Então aí a pessoa vai vivendo anos, às vezes décadas da vida à base desse remédio e não olha para si. Isso não é autocuidado. O autocuidado, então, é eu olhar para isso que está doendo, entender o porquê que eu estou sentindo isso, aprender a ter ferramentas para lidar com isso. E à medida que eu vou tirando essas camadas de rejeição, de tristeza, de depressão, de dores emocionais terríveis, que me causaram fibromialgia, né? Ou às vezes causaram um câncer, um problema no joelho. Então, a partir do momento que eu vou olhando para tudo isso, eu vou resolvendo, porque primeiro eu tenho que compreender, para aí vir a resolução. Então aí a vida vai fazendo sentido. E onde que entra a constelação familiar nisso tudo? A constelação me faz entender os motivos por que eu ajo da forma como eu ajo na minha vida. Porque eu sinto o que eu sinto durante a minha vida. Por que eu não me dou bem, de repente, com um familiar? Ou porque eu tenho um apego tão grande por um ancestral como meu pai e minha mãe, que eu não consigo tomar uma decisão sozinho, sozinha, e preciso que esse pai ou essa mãe me digam o que fazer porque eu não tenho força. Não confio em mim para seguir adiante. Aí entra a constelação familiar, para ver que lugar que essa pessoa está. Porque às vezes eu estou no lugar de um avô, de um bisavô, né? Então, eu tô fora do meu lugar de filha, de neta, de filho, de neto. E a constelação vem para te colocar no seu lugar. E quando você entra no seu lugar, todo mundo entra no seu lugar. Porque imagina assim, uma fila com toda a sua ancestralidade. Primeiro você aqui, ó, bonitão, bonitão. Aí atrás vem sua mamãe, depois
né? Ao lado da mamãe e papai, depois seus avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hectavós, e vai. Um monte de gente, vai formando aquela fila. E aí você sai do seu lugar, daqui. Isso é inconsciente, tá, gente? Você sai do seu lugar e você entrou lá, por exemplo, no lugar do seu avô. Quando você entra no lugar do seu avô, imagina nessa fila como se você empurrasse o seu avô de lado. O avô tá lá excluído. E aí você entrou lá bonitão no lugar do seu avô. Tá fora do seu lugar. Sua vida não dá certo, trava tudo, prosperidade, doença, relacionamento não dá certo. Aí a gente vai olhar lá quantos problemas de relacionamento seu avô teve. Isso, gente, é inconsciente. É inconsciente. Ninguém faz isso. Sai daqui, vou entrar aqui no seu lugar. Ninguém faz isso, gente. Compreende? Então aí, você saiu fora do seu lugar. E a constelação vem para quê? Para olhar para esse avô, incluir ele. Ele volta pro lugar dele. Aí você sai do lugar dele. E a gente coloca você de volta no seu lugar lá, bonitão lá. O último. Porque eles vieram antes, você veio depois. Então o que você tá fazendo lá? Você o seu lugar não é lá, é aqui. Então quando a gente desenvolve ali uma constelação, porque uma constelação ela vai se desenvolvendo ali, né? A gente não faz vinde a mim, constelação familiar, pum, veio a constelação familiar. Não. Você vai trazendo as questões, uma questão específica, e ali vai desenrolando à sua frente essa constelação. E é muito bonito de se ver. E aí, gente, é interessante tu se prender aos paradigmas, às religiões, né? Quantas pessoas estão presas aos paradigmas religiosos e perdem a chance de olhar para tudo isso. Isso não tem a ver com espiritualidade, nem com mediunidade, constelação não tem a ver com religião, sabe? Não tem a ver, eu já ouvi da fonte aqui dentro do sistema, né? Porque está tudo dentro do sistema, que a constelação é energia. Isso é pensar de forma muito limitada. Então, percebam quanto é difícil quando a gente vem de algo maior, no sentido de mais desenvolvimento, de mais compreensão, e a gente vem para um planeta onde está tudo tão limitado, né? E aí, quando falam que é energia, as pessoas levam para o lado da religião, ou de terapia energética, e isso é pensar muito pequeno. A constelação é fabulosa, é muito mais que isso. E aí geram as questões de apontamento, de julgamento, também das pessoas com relação ao que eu falo, né? Mas isso é estar dentro do sistema e fazer diferente, mostrar que as coisas são muito além. Então, como a gente pode trazer a constelação familiar cósmica se a humanidade ainda está pensando desse jeito? É muito complicado. Esse aqui foi um pequeno e breve desabafo de algo que é tão grande, tão extraordinário e que pode realmente resolver. Pode resolver, né? Mas aí as pessoas elas têm que liberar esses paradigmas, sair dessa prisão, dessa matrix, para ir muito além. Como que alguém vai amar se tá cheio de julgamento, né? Eu vou fazer uma constelação familiar, isso aí é coisa lá do outro lado. Gente, é uma coisa muito da luz. Depende o terapeuta pro lado que ele leva, né? Então tá na hora de cada vez mais terapeutas sistêmicos saírem desse sistema. O despertar, né? Mas com o intuito de primeiro libertar a si mesmo e depois libertar, né? Não no sentido de se tornar melhor, né? Libertário no sentido de um salvador, mas no sentido de que é uma alma que veio para ajudar para o bem, para auxiliar as pessoas. Que a gente não liberta ninguém, é a própria pessoa que se liberta, a gente só mostra o caminho. É isso. Eu estou Adriana Xavier, trabalho com a constelação familiar, em breve psicanálise, tudo, e reiki, e muitas outras ferramentas com o intuito de ser auxílio nesse planeta, apenas isso. Uma ferramenta
de auxílio.